vejo, se eu sou o árbitro ou juiz de qualquer modalidade, como a pessoa que mais entende sobre o assunto que está sendo tratado. Então eu tenho que ser um órgão facilitador e não complicador. Né? Como é o meu Sim, workshop, tem que sim, descomplicar pra sim, galera. concordo. E eu lembro até hoje, foi num ataque mesmo, os primeiros que eu tava lá de juiz, ponto. Um treinador desceu, não sei o que, não entendi. E aí eu pensei comigo, aquela chuva de informação de é errado, não troca ideia, é errado, não troca ideia. Disse, cara, mas aconteceram coisas claras pra ele perder essa luta. E se eu só falar pra ele, isso vai fazer tão mal assim? E aí eu chamei, disse, irmão, chega aí. Tinha um tempinho, tinha um intervalinho. Aconteceu isso, isso e aquilo. Aí ele me falou bem assim, pô, tu troca ideia? Eu disse, sim. Vamos chegar já lá, termina. Tem algum problema? Não tem problema. Aí, esse cara foi um que parou de causar problemas nos eventos e começou sempre a trocar ideia. Por que eu perdi? E aí Em ele vez de leva pra reclamar, dentro. perguntar. Isso, aí ele leva pra dentro da academia dele e ele evolui. Certo? E aí, dentro disso, o primeiro ataque que teve, que foi muita gente aqui de São Paulo, inclusive eu tinha um atleta que ia lutar. Nós tínhamos um atleta lá, o treinador Michael Mello. Até treinador é atleta dele. Mas como somos a mesma equipe, então, teoricamente, era meu atleta. E ele lutou contra o Marquinhos do Neilo. E aí, quando o Neilo chegou lá, acho que o Neilo não tinha ido ainda ao sul, tá? Quando ele chegou lá, aquela galera que gosta de jogar um veneno, disse, Uhum. pô, o atleta ali é do cara. Atleta da direção e da arbitragem. E eu lembro que o Neilo ficou todo na defensiva, né? Tipo, ele até falou num podcast aqui em São Paulo, esses dias, não, tempo atrás, né, me mandaram, ó, o Neilo tá falando de ti. Eu disse, ixi, o que eu fiz pro Neilo? Né? E aí o Neilo, Logo nele, né? o Neilo, cara, a gente se dá super bem, eu e o Ah, Neilo, sim. super bem. E aí o Neilo Também ficou nunca lá tive meio problema. na defensiva aqui, né? E o... E eu puto, porque o atleta não tava no peso. Tava num nível de estresse O já. teu? É, tava umas graminhas acima. Aí a gente entrou no auditório, botei ele na balança só pra testar, né? Desce daí, desceu. E aí tá, comecei a pesagem, que é uma característica do ataque. 19 horas, em ponto, começa a pesagem. Nem antes, nem depois. Em ponto. E aí fui chamando. E aí quando a gente chamou o atleta da nossa equipe, eu chamei o Neilo junto. Só Neilo, ele tá acima e ele tem tanto tempo pra cortar. E o Neilo ficou meio tipo, sério? Era gramas. Não era nada absurdo. Uhum. Mas o certo é o certo. Regra. A regra é uma só, né? Uhum. Enfim. E aí, desde desse pô, uma coisa que pra mim é natural, fazer o certo, né? Meu senso de justiça vai além da minha equipe, né? Se é certo, é certo. E aí o Neilo virou brother. Pensou, disse, pô, cara, vocês são sérios aqui, né, e tal, não sei o quê. Isso aí, cara. E aí até rolou uma situação que o atleta do Neilo venceu e ele comemorou com uma torcida que tava do lado da nossa torcida, né? E aí depois disseram, ah, o cara provocou, o cara provocou. E aí entra outra história, né? Porque normalmente quem perde é achar um culpado e não diz que o seu trabalho não foi tão bom naquele dia. E aí recebi algumas mensagens de desculpa, não sei o que e tal, não foi. Disse, irmão, o que rolou aqui é que o nosso atleta perdeu a luta. Esse é o meu problema. Não é a comemoração do Marquinhos, né? Vamos entender isso, né? Pô, e fora, deixa o moleque extravasar. É o momento dele, ganhou uma Venceu. cinta. Venceu, deixa Venceu. ele. E tá tudo certo. O Neilo é um dos que me leva presente, cara. É, o Neilo. Sabe? Mas então. O Neilo tem alguns BOs deles aí, É, mas nunca tive problema também com ele, não. não, A gente aí leva muito na brincadeira, inclusive. Tô devendo até uma visita pra ele lá. sim, nesse ponto, o que rola assim? Quando a galera chega lá no ataque e a gente começa a trocar ideia, assim, abertamente sobre tudo, eles me veem realmente como um colaborador da empresa, né, do evento, do esporte, colega de trabalho. Uhum. Posso errar? Posso. Erro, como qualquer outra pessoa. Mas eles têm certeza que não foi intencional. Eles já conhecem a pessoa, o caráter. Então, se o caráter é ímpar,
O resto é resto.